Fala pessoal, eu sou Paulo Royal e hoje eu vim contar sobre um fuzil de franco atirador que também pode ser empregado como fuzil de batalha por conta das suas características, ficando bastante famoso pelo mundo afora a partir do seu uso nas guerras do Afeganistão e do Iraque pelas tropas norte-americanas. O problema é que justamente por poder atuar em duas categorias diferentes, isso acabou gerando reclamações sérias dos militares que o operavam em combate. O material de hoje vai falar sobre o fuzil americano Smith Enterprise Mark 14 Mod Zero Enhanced Battle Rifle, popularmente mais conhecido como MK14 EBR. Além de conhecerem as suas origens, características, modelos variantes e funcionamento interno, vocês vão entender por que esse armamento acabou ganhando uma fama relativamente ruim, principalmente entre os militares que usavam esse equipamento durante longas patrulhas e confrontos. Quando o vídeo acabar, deixa aí a sua sugestão de tema ou dúvida nos comentários e me siga nas redes sociais, onde eu coloco sempre por lá um conteúdo variado sobre armas, tá certo? Meus amigos, a origem da nossa arma de hoje começa no ano 2000, quando o comando do Navy SEALs, as Forças Especiais da Marinha dos Estados Unidos, entendeu que seria interessante ter um fuzil Springfield M14 mais compacto e modernizado. Alguns projetos começaram a ser esboçados, com o US SOCOM, o Comando de Operações Especiais dos Estados Unidos, participando ativamente da sugestão das características que o novo fuzil deveria ter. Um dos destaques era o fato de que o chassi da arma e a estrutura da coronha deveriam ser feitos em alumínio. A coronha, aliás, teria que ser retrátil e ter um par de hastes para fazer essa retração. Os protótipos apresentados num primeiro momento até que funcionavam bem, mas a arma, segundo os militares, fazia muito barulho durante os tiros. Então, em 2003, a empresa Smith Enterprise Incorporated, cuja sigla é SAI e que já era especializada na fabricação de fuzis M14 tradicionais, percebeu que tinha a capacidade de produzir um M14 melhor do que os militares vinham testando até então. A empresa nomeou seu novo armamento como MK14 EBR. Ao apresentar o projeto ao Navy SEALs e ao US SOCOM, ambos ficaram muito satisfeitos depois dos testes e designaram a Springfield Armory, fabricante majoritária do M14 tradicional, que indicasse todo o maquinário necessário para que o novo fuzil fosse produzido pelo Centro Naval de Guerra de Superfície da Marinha dos Estados Unidos, Divisão Crane, mundialmente mais conhecido pela sigla NSWC Crane e que também tem experiência na fabricação de armas portáteis. Após um ano de aperfeiçoamento, em 2004 a produção oficial do MK14 EBR se iniciou, com seu nome sendo alterado para MK14 Mod Zero EBR. O Navy SEALs foi a primeira unidade a se armar com o novo fuzil, seguidos pela Guarda Costeira. No ano de 2006, foi feita uma modificação importante na coronha do fuzil, dando origem ao primeiro modelo variante, o MK14 Mod 1 EBR. Agora, no lugar das duas hastes paralelas que deslizavam pela parte externa do chassi, foi instalado um tubo central nos mesmos moldes dos fuzis AR-10 e AR-15, entretanto sem a mola recuperadora instalada por dentro do tubo. Em todo caso, a coronha se mantém retrátil, com uma soleira mais fina e um apoio de bochecha mais avantajado. Houve também um leve redesenho da empunhadura de gatilho e o quebra-chamas padrão foi modificado. Os fuzileiros navais, por sua vez, procuravam desde a década de 1990 um fuzil semiautomático que fosse capaz de dar cobertura para os snipers, que na época usavam um fuzil Remington M40A1 operado por ferrolho manual. Alguns modelos chegaram a ser testados em combate, até que em 2008 eles resolveram solicitar uma variação do MK14 Mod Zero EBR que fosse mais precisa e unicamente semiautomática. A empresa designada para fazer essa versão aprimorada foi a Sage International, que é justamente a fabricante do chassi usado nos M14 EBR. Embora essa informação nunca tenha se confirmado, acredita-se que a Sage tinha um maquinário bem semelhante ao do NSWC Crane, mas o seu processo de produção era mais aprimorado. A evidência maior disso é que, de fato, um fuzil mais preciso foi criado, nomeado como M39 Enhanced Marksman Rifle, ou simplesmente M39 EMR. Além de um cano mais preciso e comprido que as versões Mod 0 e Mod 1, medindo 22 polegadas, o seu quebra-chamas foi redesenhado, sendo o mesmo usado nos fuzis M14 tradicionais.
Pessoal, eu quero lembrar para vocês que esse canal é parceiro da Amazon Brasil e clicando no link especial que tem aqui na descrição ou ativando o QR Code que está aparecendo aqui na tela, você vai ter acesso a uma seção específica do site contendo as maiores promoções da loja, com produtos com descontos que podem passar de 60%. Todos os itens são novos, lacrados, com garantia e parcelamento sem juros, então vale a pena vocês passarem lá para conferir as promoções, tá certo? Agora vamos voltar pro vídeo. No caso do exército americano, eles só foram adotar um fuzil da linha Mk-14 EBR em 2009, mas quem era o responsável pela construção era o Rock Island Arsenal, um complexo fabril específico do exército dos Estados Unidos. Os fuzis dessa linha alternativa de produção foram designados como Mk-14 EBR-RI, e ele era praticamente um M39 EMR com uma qualidade levemente inferior, já que o seu cano não tinha o mesmo aprimoramento de usinagem, sendo semelhante ao encontrado nos demais modelos Mk-14 EBR. No ano de 2011, numa última tentativa de manter o fuzil Mk-14 EBR interessante para as tropas, o NSWC Crane criou um lote com somente 250 unidades de uma variante pouquíssimo conhecida, o Mk-14 Mod 2 EBR-EDMV, sendo essa última sigla referente a Expeditionary Designated Marksman Variant. A principal mudança foi a adição de uma nova coronha, que agora passava a ser totalmente fixa, mas ainda tinha ajustes na extensão da soleira, na altura do apoio de bochecha e ainda a possibilidade de instalação de um monopé no trilho Picatinny existente na sua face inferior. Uma mira telescópica padrão também vinha adicionada de fábrica. Era um modelo Night Force NXS com ampliação de 3,5 a 15 vezes com lente objetiva de 50 mm de diâmetro. Como as tropas não demonstraram muito interesse, e mais adiante vocês vão entender o porquê, não foram produzidos mais exemplares dessa variante, a tornando extremamente rara. Em 2017, o exército fez um requerimento para que um novo fuzil de franco-atirador fosse fornecido para as suas tropas, e em 2018 o pedido foi atendido, com o anúncio da adoção do fuzil M110A1 SDMR, uma sigla referente a Squad Designated Marksman Rifle. Quem produz essa arma é a divisão americana da empresa alemã Heckler & Koch. Basicamente, ele é um modelo G28 que, por sua vez, é uma derivação do HK417 com pequenas modificações, ainda sendo unicamente semiautomático. Ao longo dos anos, a Smith Enterprise ainda podia fabricar seus Mk-14 EBR e os oferecer no mercado civil. Essa versão ficou conhecida como Mk-14 SAI. Outra fabricante, a Fulton Armory, também produz clones desse armamento. Já a Troy Industries produz um estilo de chassi com um visual relativamente diferente em relação ao modelo original da Sage International. Em ambos os casos, a conversão legalizada da linha de fuzis M1A e M14 em fuzis no estilo do Mk-14 SAI é totalmente possível. Em relação às suas características internas, o Mk-14 Mod 0 EBR é bastante semelhante ao M14 tradicional. Ele também tem um sistema de ação de pistão a gás de curso curto e dispara em fogo seletivo. Já em relação às características externas, ele difere bastante do M14 tradicional, sendo a sua principal modificação, claro, o chassi e a coronha da arma. Além dela ser retrátil, tem ajustes de altura para o apoio de bochecha. Outras mudanças foram feitas. Foi instalada uma empunhadura de gatilho, o guarda-mão é cercado por trilhos Picatinny nas suas 4 faces, facilitando a instalação de vários acessórios compatíveis, incluindo lanternas táticas e marcadores a laser. No trilho superior ainda é possível instalar um alongador de extensão do trilho, o que aumenta a gama de possibilidades na montagem de miras diversas. Na mesma direção da empunhadura de gatilho fica mais um pequeno trilho tático, que não costuma oferecer muita serventia. A parte posterior do guarda-mão tem uma proteção feita em Kydex, que é uma espécie de polímero de alta resistência, e é bem comum que muitos operadores instalem empunhaduras frontais verticais na face inferior dessa proteção. O cano foi reduzido de 22 polegadas para 18 polegadas. O quebra-chamas padrão é do tipo Vortex, que tem suas aberturas usinadas de maneira inclinada. Inclusive, esse item foi criado pela própria Smith Enterprise e existe desde 1984. Aliás, existe só um modelo de supressor que pode ser instalado por cima desse quebra-chamas, que é o chamado Windtalker, que também é fabricado pela Smith Enterprise. Em todo caso, o Vortex é removível e um outro tipo de acessório de ponta de cano compatível pode ser instalado pelo atirador.
Por fim, a alavanca seletora de modo de disparo, o retém do carregador e a trava de segurança permanecem instalados no mesmo lugar, sendo esses dois últimos componentes ambidestros, já que ficam posicionados na face inferior do receptáculo. Agora que vocês conhecem os principais atributos dos fuzis MK14 e M39, fica mais fácil explicar por que essas armas não caíram nas graças dos militares. O primeiro ponto mais reclamado é o peso da arma, que mesmo descarregada e mesmo tendo seu chassi todo feito em alumínio, pesa mais de 5 kg. Além de ser uma arma pesada, a sua distribuição de peso é ruim, indo muito mais para a parte frontal, afinal a sua coronha é esqueletizada. Durante o uso por muitas horas seguidas, algo bem comum numa guerra, isso potencializava o cansaço dos portadores, o que certamente acabava influenciando negativamente na hora que os confrontos aconteciam. Mais um fator que os soldados reclamavam era que o trabalho de usinagem no cano poderia ter sido aprimorado em todas as versões, não só na M39 EMR. Dessa maneira, eles conseguiriam ter um alcance operacional um pouco maior e, principalmente, um agrupamento mais satisfatório nos acertos acima dos 500 metros. Para acertos abaixo dessa distância, há muitas outras armas que poderiam fazer essa tarefa, sem precisar ser muito pesadas. Ou seja, se a gente olhar com atenção, é como se esses fuzis fossem pesados demais para dar cobertura nas distâncias curtas e, entre aspas, imprecisos demais para acertar alvos em distâncias médias e longas. Isso porque a gente nem tá falando dos disparos em modo automático, que não necessariamente se aplicam numa situação que exija muita precisão. Em relação ao funcionamento interno do MK14-EBR, o aplicativo que eu uso para mostrar os mecanismos das armas não tem esse fuzil no seu banco de dados, mas tem o M14 tradicional, que funciona exatamente da mesma maneira. Reparem só. Quando o gatilho é apertado, a sua parte superior desconecta o cão e a sua mola tensionada se expande, o empurrando para frente, fazendo com que ele bata no pino percussor e esse acerte a espoleta do cartucho, fazendo o tiro acontecer. Quando o projétil passa pelo cano, uma parte dos gases do tiro entra pelo bloco de gases e empurra o pistão para trás, que empurra a vareta operadora do ferrolho. O sulco interno na alavanca de manejo do ferrolho é que faz com que o ferrolho gire e se destranque, extraindo o estojo da culatra. No final do curso do ferrolho, o ejetor expulsa o estojo disparado e a mola recuperadora volta a expandir, trazendo a vareta operadora e todo o conjunto do ferrolho para frente, que pega o novo cartucho no carregador e o conduz até a culatra. Esse movimento para frente faz com que o sulco da alavanca de manejo gire o ferrolho de volta, o trancando e finalizando o ciclo da arma. Em relação à ficha técnica, eu vou usar o modelo padrão do MK14 Mod 0 EBR, fabricado pela Sarge International, e os seus dados são os seguintes. O seu peso descarregado é de 5,1 kg. O comprimento total da arma é de 87,6 cm com a coronha totalmente retraída e 1,4 m com a coronha totalmente estendida. O comprimento do cano é de 18 polegadas. O calibre padrão do cartucho usado é o 7,62 por 51 mm. A capacidade do carregador é de 10 ou 20 cartuchos, a escolha do operador. A cadência de disparos no modo automático é de 725 tiros por minuto. A velocidade dos projéteis na saída do cano é de 853 metros por segundo. O alcance operacional é de 700 metros e o alcance máximo é de 3.900 metros, mas aí com a velocidade e precisão totalmente comprometidas, tá certo? Bom pessoal, espero que esse vídeo tenha matado a sua curiosidade sobre esse assunto e muito obrigado a você que chegou até aqui. Não esquece de clicar em gostei e compartilhar pra gente alcançar novos espectadores. Em breve eu tô de volta, um forte abraço e até mais!